Bom, os órgãos de planejamento do governo é que trabalham com projeções que permitem estimar, por exemplo, como é que deve ser a arrecadação tributária nos próximos meses. Você tem que ter um planejamento. Você vai fazer uma obra que prevê pagamentos ao longo dos próximos 6 meses. Então tem que estudar se você vai ter arrecadação para garantir isso, né? Você não pode assumir compromissos sem uma perspectiva de receita futura. Então, a Receita Federal faz uma estimativa, o IPEA faz outra estimativa para o Ministério da Economia e assim por diante. E o Banco Central também tem uma estimativa própria, apurando alguns dados, né? Tem um modelo e que faz uma espécie de prévia de como é que está o comportamento da economia. Oficialmente, quem calcula o PIB, quer dizer, o PIB é um fator que mensura a economia, né? A contabilidade nacional, enfim. Isso está a cargo do IBGE. E o IBGE divulga o dado do trimestral sempre com alguma defasagem. Daí que o mercado sempre olha para esse índice do IBGE para ter assim, uma noção da temperatura da economia. Não é que aquele número seja exato, né? Por exemplo, o Banco Central, nesse índice dele, está prevendo uma variação no segundo trimestre de 0,07. Isso ou nada não faz diferença, né? O que importa é que o resultado é que a economia está estagnada. Na prática, o que isso representa em relação ao que vinha acontecendo no país? Se a gente criasse uma imagem, a imagem seria o seguinte, que alguns segmentos da economia estão com 2 dedos numa tábua de salvação, né? Você está ali, naquele mar meio revolto, passa uma tábua e você consegue botar 2 ou 3 dedos sobre essa tábua, ou seja, te impede que você afogue, mas e que sobreviva, mas ainda não chegou o momento, você continua meio como um náufrago, né? Você não morreu, não está afogado, mas também nada te garante que você vai sobreviver. Essa tábua ali te garante uma sobrevivência por algum momento. Então, alguns setores da economia já colocaram 2 dedos, quem sabe algum botou uma mão inteira, né? Mas ninguém conseguiu nem subir na tábua ainda para se salvar. E outros setores estão se afogando, quer dizer, continuam afundando. Outro dia eu vi uma coisa que me chamou a atenção, uma farmácia fechando. Vocês já imaginaram uma farmácia fechar? É uma situação de crise econômica mesmo, porque a gente só vê novas farmácias abrindo, né? Esse é um segmento que se multiplica assim, surpreendentemente, mesmo numa situação de crise econômica. Outro dia eu vi uma farmácia fechando, mas pode ser que seja um problema local do dono da farmácia, né? Daquele empreendedor que saiu fora do eixo, né? Acumulou alguma dívida, não seja um sinal de crise. Mas certamente há várias atividades que estão afundando, né? Quer dizer, a gente não vê, por exemplo, a indústria do cimento produzir o que produzia no passado, as cerâmicas, a gente não vê mesmo a indústria de alimentos bombando, né? Ou a indústria dos segmentos de serviços reagirem fortemente, queda de venda de celulares, queda de venda de computadores, coisas que a gente não via no passado. Então esse quadro, mais ou menos para os mais otimistas, a gente tem uma tábua de salvação passando ali, né? O ideal é que passasse logo uma boia ou então um barco de salvamento para nós. Mas na economia só existe milagre quando a gente faz tese acadêmica. Não tem milagre. Na verdade, para a economia crescer, precisa de uma conjunção de fatores, né? É um movimento meio circulatório, meio espiral para cima ou para baixo. A gente já conseguiu sair dessa espiral para baixo? Está difícil saber, né? As forças que estão empurrando para cima brigam com as forças que estão brigando para baixo. Resumo da ópera, tivemos um primeiro semestre muito difícil, mas mantemos a esperança de que o segundo semestre que vem aí seja melhor para todos.